Há uns meses atrás eu estava no culto e uma irmã que estava direcionando o culto aquele dia repetia e dizia: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Enquanto todos louvavam e diziam aleluia, a única coisa que eu pensava era: o que acontece quando tu não pode respirar? Quando tu já não tem fôlego? O que acontece quando tu já orou dia e noite sobre a tua situação e a tua situação não muda? O que acontece quando tu trabalha duro, tem às vezes mais de um trabalho, e tu chega em casa para abrir as tuas cartas e tem mais conta, ou tem mais uma carta de coleção, tem mais uma conta de despejo, e tu tem uma família que está dependendo de ti. Tu sente que tu tem um mundo sobre os teus ombros e tu tenta respirar, mas as águas ao redor de ti não param de aumentar. O que acontece quando tu tem acreditado no Deus do impossível e tu vai no doutor e descobre que tem uma enfermidade incurável? O que tu faz então? O triste é que no meio de tudo isso, muitas vezes nós precisamos seguir sorrindo, porque até essas pessoas que se dizem nossos amigos não entendem. Um dia eu estava perguntando para Deus outra vez: o que acontece, Deus, quando tu já não tem fôlego, quando tu já não pode respirar? E Deus me disse para olhar em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Isso foi o que Deus me disse. Adão já era um ser humano formado. Ele tinha um coração, ele tinha um cérebro, eles tinham os órgãos que ele precisava para ser um homem normal, para estar vivendo como nós vivemos. Mas não foi até então que Deus soprou vida dentro dele que Adão pôde ser um ser humano normal. Que ele se tornou de ser um pó para ser um ser humano vivente. O problema é que nós passamos o dia a dia e nós vamos tirando o nosso enfoque de Deus e nós vamos botando o nosso enfoque nas outras coisas. A Bíblia nos diz que não devemos temer. 365 vezes na Bíblia diz isso. E ainda assim, como o nosso enfoque começa a sair de Deus e começamos a nos enfocar em outras coisas, nós tememos. Nós começamos então, em vez de respirar o oxígeno da presença de Deus, do sopro de Deus, nós começamos a respirar as opiniões das outras pessoas. Nós começamos a respirar os problemas, o que o doutor falou, porque o nosso enfoque saiu e começamos a nos tornar pessoas de pó e não seres humanos normais. Nós temos tudo que nós precisamos para ser um ser humano, mas ainda assim, se não estamos respirando o sopro de Deus em nossa vida, não vamos conseguir. A única maneira que Deus pode soprar vida outra vez em nós é se nós passamos tempo na presença dele. E eu não digo ir na igreja ou fazer a obra dele, isso é muito bom, mas eu não digo isso. Eu digo sentar-se na presença de Deus, sem ter uma agenda, sem ter uma lista de coisas que tu quer pedir para Deus, sem ter um tempo que tu tem que ficar ali e já tem que sair, ou pessoas gritando ao teu redor. Não, te sentar na presença de Deus e falar com Ele, chorar com Ele, reclamar com Ele, rir com Ele. Assim como tu faria se estivesse comendo
almoçando com um amigo ou com uma amiga, ou ligando para alguém, e tu fala e tu se abre e tu não tem tempo, às vezes passa 3 horas falando com um amigo e não tem um tempo de partida. Assim, sentar na presença de Deus e deixar que a sua presença te envolva, deixar que Ele comece a soprar vida outra vez em ti, porque só assim nós começamos a nos enfocar outra vez nele. E será que Deus vai mudar a nossa situação? Talvez sim, talvez não. Eu não sei a vontade dele para a tua vida. Mas quanto mais nós passamos tempo na presença dele, tempo de qualidade na presença dele, mais ele começa a soprar vida em nós. E nós podemos olhar mais para ele. E no meio do problema, no meio do choro, das lágrimas caindo, nós podemos levantar as nossas mãos em adoração. Nós podemos passar pela tormenta cantando como Miriam cantou, sem ser tocado do outro lado. É aí quando as pessoas vão começar a dizer: como que tu não se preocupa? Como tu pode louvar dessa maneira? Mas é que tu sabe que em 2 Coríntios capítulo 12, 9 diz assim: diz que a sua graça é suficiente e que o seu poder se aperfeiçoa em tua debilidade. Tu sabe que Isaías capítulo 40, 29 diz que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Então eu te convido, se tu é cristão e tu tá se sentindo cansado, agotado do caminho, acontece. É difícil porque muitas vezes nós temos familiares dependendo da nossa decisão, dependendo de nós para sair adiante. E sentimos que não temos mais o que fazer, nos sentimos cansados, nos sentimos contra a parede. Se tu é cristão e tu se sente assim, eu te convido a levantar um pouco mais cedo se tiver que ser, ou dormir um pouco mais tarde depois que as crianças já foram dormir, e ficar na presença de Deus, e deixar que a sua presença te envolva, deixar que a sua presença te acaricie, deixar que a presença dele te abrace, e comece a soprar vida outra vez em ti, para que tu possa respirar, ter fôlego de vida mais uma vez. Se tu não é cristão, ou nunca conheceu a Cristo, e tu tá cansado do caminho, tá cansado de fazer as coisas sozinhos, tu tenta e não dá certo, diz a palavra dele que ele nos fará descansar. E não é conto de fadas, é verdade a palavra dele. E eu sei disso porque ele já tem feito na minha vida muitas vezes. Eu te convido, se tu quer, entregar a tua vida e pôr as tuas cargas sobre ele e descansar. Ter a força necessária que tu precisa para seguir adiante, seguir sorrindo, seguir caminhando, seguir lutando. Ore, faça essa oração agora comigo. Repita comigo. Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, mas estou cansado de fazer isso sozinho. Por favor, vem e sopre o fôlego da vida em mim. Eu aceito a Jesus como meu Salvador. Por favor, perdoa-me. Te entrego minha vida. Amém. Se tu fez essa oração, deixa saber. Quero orar por ti. Ou se tu precisa oração, precisa de um apoio no mundo espiritual para orar pela tua situação, me deixa saber. Eu estarei orando. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Que Deus te abençoe e eu estarei orando por ti.